Hoje vamos falar sobre a evolução na ortopedia. A utilização de robôs ortopédicos tem contribuído para os tratamentos e uma melhor recuperação dos pacientes. E para explicar sobre essas inovações, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. André Chagas, ortopedista e diretor do CEOT e do Centro Cirúrgico do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço aqui o convite, Gabriela. Sempre um prazer falar contigo aqui. Sempre é conversa boa aqui. Muito bem. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a evolução na medicina e na ortopedia até chegar aos robôs ortopédicos, que hoje faz parte, então, da realidade, né, e dos tratamentos dos pacientes. Doutor, para a gente entender um pouco mais, eu gostaria que o doutor explicasse. Recentemente nós tivemos o Fórum Inove no São Lucas e foi falado sobre a evolução da medicina e eu gostaria que o doutor explicasse para nós também, para o pessoal de casa, sobre como era a medicina há uns anos atrás e como todas essas evoluções têm contribuído para o tratamento mais eficaz dos pacientes. Pois é. Quando me convidaram para falar no Inove, eu pensei, o que eu vou falar? Se eu vou pegar um livro antigo sobre a literatura que tem sobre isso, e eu pensei, não, mas eu vivi isso porque o meu pai era médico e isso que eu expliquei, os meus últimos 30 anos, eu sou médico há 30 anos. Então, você veja que parece, para a história, 30 anos é muito pouco, né? E o que evoluiu dos 30 anos para cá? Um exemplo que eu dei foi a luva cirúrgica. Você imagina, eu lembro o varal, a gente morava no hospital, e no varal a gente tinha que lavar as luvas porque elas não eram descartáveis. Não existia essa facilidade que existe hoje, onde tu chega no hospital e tem a máscara descartável, a luva, o jaleco, para que a gente tenha cuidados com o paciente e com a equipe médica, né? Então, a gente lavava, resterilizava e assim é que funcionava. Não tinham pessoas, as pessoas não tinham qualificação técnica. Nós estávamos falando agora há pouco, não existia enfermeira, a técnica era quem fazia a enfermagem eram pessoas treinadas, e normalmente a gestão era feita pelos médicos. Os médicos tinham os hospitais. Então, como precisava ter hospital para internar as pessoas, o Dr. Francisco conta a história muito boa. Quando ele chegou aqui, eles alugaram um hotel, alguns quartos de hotel, e começaram a fazer ali a clínica deles, aqui em Cascavel. E, então, era muito diferente. Como o mundo todo mudou nos últimos 30 anos. Mas na medicina isso mudou demais, porque é coisa que a gente faz e a gente sentiu isso mudando, né? Depois, chegando em Cascavel, a gente não tinha estrutura de aparelhos, os hospitais eram dos médicos e a gente não tinha essas estruturas que hoje nós temos. Eu, na ortopedia, uso um perfurador, uma furadeira para fazer um furo no osso e colocar um parafuso. Eu sou um artesão, né? Eu faço uma coisa muito parecida com o que fazem alguns profissionais que usam esse tipo de material. Claro que o osso e a abordagem vai ser da maneira médica, tem que usar um material um pouco bruto para uma coisa delicada. Enfim, mas a gente tinha a furadeira da gente, né? Era uma furadeira normal dessa de usar, a gente esterilizava isso com umas pílulazinhas de formol, que hoje nem se usa mais, né? A formalina, ela é esterilizante, mas ela é muito cancerígena, então isso foi parado de usar. Hoje nós temos equipamentos pneumáticos, a bateria e esterilizáveis numa autoclave, com garantia de esterilização previsível, vamos dizer assim. Nós passamos época que a gente esterilizava materiais de vídeo, lembra quando começou a vídeo, num Sidex, era um líquido que a gente colocava, e eu nunca sabia o quanto. Olha, tinha o tempo mínimo, vamos deixar mais um pouquinho para garantir, coisa desse tipo, né? Certo. Então, são muitas mudanças, né? Demais, E todas essas mudanças traz cada vez mais segurança para os pacientes. O doutor comentou também, durante o fórum, sobre essa questão da mudança do perfil do paciente, justamente, né? Naquela época, a gente tinha um paciente que o doutor falava, o paciente ouvia. Hoje, a gente vê uma mudança do paciente que questiona, que pergunta, ele quer saber o que está acontecendo e o que está sendo feito. Isso faz com que também os médicos procurem sempre essa melhor qualificação, adaptação para que, assim como a medicina evoluiu, o restante da população também evoluiu bastante, né, doutor, consequentemente? Não tem dúvida, isso aí é muito bacana, isso é natural a gente observar que o paciente ele está mais exigente, né?
Mas nós estamos mais exigentes no nosso mundo. Não precisa ser na medicina isso. Eu prefiro um calçado bem confortável do que um desconfortável. Não existia. Pense num calçado egípcio ou aqueles holandeses antigos que a gente lembra do tamanco, aquele de madeira. Aquilo devia ser muito desconfortável, não? Pense num tênis. É justo. Eu quero um tênis. Então, quando eu tenho férias, quando eu tiro férias, eu só coloco o tênis ou chinelo. Então, esse questionamento médico, e alguns médicos ainda têm uma resistência, eu que sou mais antigo, imagina, a gente tem que se adaptar rapidamente a essa mudança. A dificuldade é entender o que é mudança positiva e o que não é uma mudança positiva. Né? Então, esses equipamentos, esse modo de viver nosso está muito bom. Tem ar-condicionado, tem o elevador, tem o carro que nos leva até a porta, tem um estacionamento como aqui no hospital. Olha o conforto que isso gera. Tu sai na porta do elevador, mesmo num dia de chuva ou frio. Agora, o que a gente às vezes passa do limite, e isso é a discussão com os pacientes. A natureza ela é igual para todo mundo. Então, o tempo de cicatrização, ele vai continuar existindo. A gente tem melhorias de antibióticos, de técnicas cirúrgicas, de a gente fazer uma costura melhor, de usar um equipamento como a vídeo ou o robô hoje que faz uma incisão menor, mas a recuperação ela ainda precisa existir. A gente ainda tem que ter tempo para ficar doente. As pessoas não querem tempo para ficar doente. Justamente, eu acho que é uma mudança, como a gente comentou, muito grande no mundo, e essa necessidade por uma pressa constante por tudo, até mesmo na saúde, é o principal que a gente deveria tomar cuidado e, como disse o doutor, seguir as condutas que os médicos receitam. Mas, doutor, falando justamente agora sobre essas melhorias e essas inovações, eu gostaria que o doutor comentasse com a gente um pouco dentro da ortopedia. Quais são as novas tecnologias, o que há de novo, então, nos tratamentos para os pacientes? O doutor é especialista em quadril. Poderia se explicar um pouco mais sobre essas novas melhorias? Nesse 9 foi muito legal, porque eu fiquei com a parte da história. Quem quiser assistir, eu acho que deve estar disponível no YouTube, né? Você do podia São colocar, Lucas, isso mesmo. Fazer a nossa propaganda lá. E o Dr. Pedro falou sobre a técnica cirúrgica, principalmente da vídeo e do impacto, por exemplo. Ele deu exemplo que era uma doença que pouco a gente sabia que ela existia, mas a gente não conhecia ela direito e não tinha uma solução boa hoje. E hoje nós temos soluções para isso. Então, nós temos soluções para muita... A gente hoje faz diagnóstico. A gente tem ressonância, tem tomografia, coisa que não existia. Há 20 anos atrás não existia. Né? Hoje, ela começou há 20 anos atrás, mas com a qualidade de imagem e de facilidade que nós temos hoje, não existia. E a gente entender, a gente aprender, porque tudo que é novo a gente tem que aprender a usar bem. Né? Então, a ortopedia, aquela antiga, onde a gente tinha um paciente com o trauma, por exemplo, uma fratura de perna, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque a fratura de perna, na época de 1900, que é há 100 e poucos anos atrás, a gente tinha que ter muita sorte para não ser amputada. E não morrer na amputação. Também. Que era o índice altíssimo de mortalidade. Não tinha nem anestesia. Quando a gente evoluiu um pouquinho, em 1960, 70, nós começamos a ter boas técnicas de tratamento, tanto de gesso como de síntese, que a gente chama, de parafusos e placas, começou a ter isso, e a gente já começou a tratar as fraturas. A gente já conseguia ter fraturas que consolidavam ou grudavam, não muito tortas, nem muito encurtadas, então que ficavam funcionais, a pessoa voltava a trabalhar. Além de não perder a perna, tinha a esperança de voltar a trabalhar. E hoje, como é que está? Hoje, além de a gente fazer um trabalho muito melhor, porque existem materiais muito bons para a gente fixar esse osso quebrado, para aquele de tempo da cicatrização, o tempo da cicatrização não mudou muito, viu? Isso é importante ele ainda ressaltar. demora. Mas as pessoas voltam a trabalhar, às vezes, na mesma semana. Ou dali um mês, ela voltou a trabalhar e ser ativa e fazer aquilo que ela fazia, porque a gente usa cada vez mais telefone para trabalhar, trabalha mais sentado, não é mais um trabalho braçal, né? Então, isso mudou demais. Isso mudou demais. Cirurgias que a gente não tinha solução para algumas doenças, hoje tem, no quadril nós temos a prótese, foi uma
uma cirurgia que deu tão certo que ela foi considerada até no ano 2000 a cirurgia do século, tanto que ela reabilita as pessoas de uma maneira tão boa, que são normalmente pessoas saudáveis, ela volta a caminhar, volta a ser ativa, volta a trabalhar, volta a dirigir, volta a viajar. Uma atividade normal, né? Normal. Uma vida muito parecida com o normal, né? Então, a gente tem soluções muito boas. Isso mudou demais, né? Doutor, você falou da expectativa, isso, né? Justamente. Da expectativa. A expectativa mudou também. Então, as pessoas exigem hoje essa melhora também. Importante. Até que ponto será que nós vamos conseguir dar essa entrega, ter essa entrega na expectativa da pessoa que fica doente? Porque ela não quer mais ficar doente. Esse está sendo um problema. Isso talvez a medicina tenha um pouco de dificuldade. Hoje a gente não consegue ainda. Tem muita propaganda a dizer como a gente deve viver, né? Certo. Muitos lugares do mundo procurando qual é a melhor dieta, qual é o melhor estilo de vida, de exercício físico, de estresse, de trabalho, quantas horas por dia eu devo trabalhar, em que trabalho, o modo como eu devo fazer. Então tem muitos consultores no mundo, porque essa possibilidade de questionamento nos deu a oportunidade das pessoas darem palpite de como a gente deve viver, né? Mas será qual é o melhor modo mesmo? E será qual que vai prevenir nós não ficarmos doentes aos 60 anos? E é um fator muito interessante esse que o doutor tocou agora, porque justamente essa conscientização e essa pluralização do conhecimento torna as pessoas esse não querer ficar doente. E quando acontece, o choque é muito maior muitas vezes, né? E é uma resistência de por que? Aquela famosa pergunta, por que eu? Por que agora? Mas por que não também, né? Justamente porque a gente é ser humano e todos os fatores são importantes. E é interessante a gente debater sobre isso também, porque faz com que as pessoas entendam que, por mais que exista todas essas evoluções, como o doutor disse, as pessoas ficam doentes, a cicatrização ela é necessária, e é importante entender isso também e aceitar como uma forma de calma, respira, tá tudo bem, existe tratamento, mas você precisa aceitar a situação biológica, como o doutor disse, né? É bem importante, é um fator muito interessante mesmo esse que o doutor trouxe para nós, de parar para pensar sobre esse fator que muitas vezes a gente só passa despercebido, né? É perfeito, esse teu raciocínio. Se você pensar isso e sair da medicina e pensar na religião, Justo. a gente talvez veja um campo muito bom. Quem gosta da religião, que seja da religião, mas da nossa espiritualidade, a gente começar a acreditar em alguma coisa, a gente tem que ter fé em alguma coisa. E essa fé que nós somos da natureza e nós temos uma finitude, será que um dia nós vamos acabar com essa... Isso não tem dúvida hoje em dia, que nós vamos biologicamente nos transformar e ficarmos mais velhos, e isso é muito bacana, se tu pensar sobre o ângulo da longevidade, né? Mas nós temos finitude. É interessante, é uma ótima discussão que nos renderia ainda mais. Mas eu gostaria de voltar à questão da ortopedia. O doutor comentou sobre a questão do quadril, as cirurgias. Quais são, então, o doutor poderia dar um exemplo para a gente entender, para o pessoal de casa conseguir visualizar, quais são algumas das doenças, situações que causam um desgaste no quadril para que essa pessoa precise de uma cirurgia, que nos leve à cirurgia com a utilização do robô? Você quer me dar uma oportunidade de fazer propaganda. Justamente. Não, o conhecimento é muito bacana. Isso que é a parte boa de hoje em dia, a gente poder dividir essas informações, né? Mas o robô, tu quer saber sobre o robô, né? Sobre algumas doenças que podem ser tratadas utilizando o robô, no caso. O robô hoje, na ortopedia, é uma coisa relativamente nova. Nós começamos, faz tempo que a gente está estudando isso. Eu estive vendo agora há pouco um desses robôs, ele é de 2006, se eu não me engano. 2006. Então fazem quase 30 anos, 20 anos agora. Isso. Né? E hoje em dia ele está não é um homenzinho, não é um humanoide com robô assim que ele vai te operar e o médico vai tomar um suco e comer pipoca. O robô hoje é a união dessas tecnologias que nós temos, como uma tomografia, onde você pega e se sobrepõe isso ao paciente na hora da cirurgia. Então, na hora da cirurgia, eu consigo fazer um planejamento com um exame ou de um raio-x digital ou de uma tomografia. Hoje a gente já faz esses planejamentos de uma maneira
menos minuciosa, vamos dizer assim, né? Certo. Então, a grande maioria tem muitas doenças que são mais simples de tratar, mas o detalhe você consegue melhorar muito uma tecnologia dessa. Você consegue elevar um pouquinho o nível da qualidade da cirurgia. Certo. Então, no quadril, é muito frequente a pessoa querer uma melhor performance depois da cirurgia, de não claudicar, não mancar. Isso depende muito da musculatura e depende da técnica cirúrgica também. Então, a gente une essas duas coisas para tentar o máximo de melhora possível, né? Uma outra situação que a gente consegue melhorar bastante é a luxação, que dependendo de alguns casos, hoje nós temos pacientes que fazem múltiplas cirurgias. Ele tinha um problema de coluna, deixou a coluna mais rígida, ou a pelve mais rígida, ou tem uma doença que deixa a pelve rígida, e isso favorece a luxar até, às vezes, no futuro, né? Você tem uma prótese lá com 5 ou 10 anos e isso vai acontecer. Então, você consegue planejar melhor a posição dos componentes da prótese. No joelho, ele está um pouquinho até mais evoluído que o quadril. O joelho ele consegue medir melhor o ângulo dos componentes que você vai fixar, porque a prótese são componentes artificiais, metal, plástico ou cerâmica, onde você implanta e ele faz a função da articulação, da junta, da dobradiça. E isso a gente fica preocupado com a durabilidade e com a quantidade de movimento e de força que a pessoa tem, que é a reabilitação que nós chamamos. Como é que ela vai ficar depois? Ela vai conseguir ficar boa como ela gostaria de ficar, né? Útil. Então ele consegue economizar o osso, fazer os cortes mais precisos para colocar essa peça no lugar mais preciso. Então, isso eu acho que vai evoluir muito nos próximos 5, 10 anos, mas ele já está fazendo diferença em alguns casos selecionados, bastante diferença. Na maioria dos casos, talvez seja muito parecido, mas ele faz a diferença e gera uma segurança no resultado, né? Que é muito importante, como a gente conversou anteriormente, tem sido exigido muito mais. É o que a gente busca, né? Junto com o paciente. Nós nos exigimos como médicos e como pacientes. A dificuldade é a gente acertar o quanto a gente pode exigir. A expectativa de ambas as partes. A expectativa, exatamente. Doutor, e falando, esse robô está sendo utilizado já no São Lucas, vocês estão trazendo essa tecnologia para cá? Como que tem sido os planos, os próximos passos para os pacientes que tratam aqui na instituição? O São Lucas sempre esteve na vanguarda, né? A gente sempre... isso é uma coisa bem nova no Brasil, tem poucos robôs desses funcionando no Brasil, mas o São Lucas já até me incumbiu, eu tive esse ano em São Paulo, em Belo Horizonte, que são lugares que tem já esses robôs vendo, e a gente tem expectativa, assim, de adquirir um robô. O hospital já sinalizou que ele vai ter essa tecnologia aqui no hospital. Para o paciente, os benefícios, além dessa melhor funcionalidade da cirurgia e do paciente, quais outros benefícios esse paciente pode ter ao realizar uma cirurgia com um robô ortopédico, doutor? O robô, ele é uma ferramenta a mais, né? No arsenal que a gente já tem. Então, em casos específicos, é isso que eu te falei, eles estão desenvolvendo muito. O robô ele vai servir para revisão de prótese, ele vai ter para coluna, para ombro, isso já mas mesmo nos Estados Unidos, que é quem desenvolve nós estamos vendo duas marcas, são duas marcas que grandes empresas, mas que também lá fora é uma coisa que é nova, né? As tecnologias cada vez vêm mais rápido, né? E então eu acredito que isso a gente também vai ter mais benefícios. Esses benefícios hoje a prótese para o ortopedista e quadril é difícil a gente oferecer cirurgias antigas como osteotomias, como outras cirurgias. Isso a gente faz por vídeo hoje em indicações mais precisas. Então essa robô não teria ação, seria mesmo na prótese. Né? Interessante. Assim,
80%, 90% das cirurgias do cirurgião de quadril. Né? Então, os pacientes têm muito a ganhar justamente para ter essa melhor estabilidade, como o doutor havia comentado. E antes da gente encerrar a nossa conversa, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor. O doutor acompanhou justamente essa mudança da medicina nos últimos 30 anos e tem acompanhado a chegada dessas novas tecnologias. E eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, do ponto de vista pessoal mesmo, como foi acompanhar tudo isso e como médico, como pessoa, controlar essas expectativas para o futuro e o que há de novo, para que a gente entenda também como é para vocês, como profissionais, verem toda essa mudança e se preparar também para o futuro. Isso é muito fácil de explicar. Né? Você viveu no tempo onde não tinha celular? Brevemente. Você lembra disso? Lembro, assim, que o acesso era um pouco mais restrito, mas já existia. E tinha internet? Tinha, mas também era... Eu lembro de colocarem um computador na minha casa com internet, foi o maior evento daquele ano. E agora a internet está no teu bolso? Justamente. Não é muito bom isso aí? Totalmente não te diferente. ajuda um monte isso aí? Então tu imagina nós médicos, quando não tinha medicamento, não tinha um bom centro cirúrgico, não tinha um arco em C, que é um raio-x, que tu faz cirurgias com isso para um ortopedista, isso é dia a dia. Não tinha o perfurador. Isso é sensacional. Isso mudou, não vou dizer da água para o vinho, porque tem gente que não gosta de vinho. Né? Justamente. Mas é totalmente diferente. As pessoas podem Sim. entender que são coisas bem diferentes. Né? Então, o mundo de hoje é muito melhor. Eu acho que, como médico e como pessoa, a gente tem que estar aberto a essas mudanças e, claro, ter um posicionamento, ver o que serve para a gente. Tem mudanças que não quer, que não vale a pena, ou que são um apelo só comercial, que as pessoas querem vender para ganhar dinheiro, que é uma outra coisa que nós estamos discutindo, né? Uhum. Mas essa evolução que é benéfica para nós e que vale a pena, e claro que tem um preço, isso é natural, mas isso é sensacional. Isso mudou muito e tornou a nossa vida, deveria tornar mais confortável, mas a gente é muito angustiado. Talvez a gente tenha que tratar a angústia, né? Porque o resto está muito melhor. A angústia aumentou porque a gente não quer perder esse conforto. É muito bom. Interessante, olha só, então, as expectativas são sempre muito positivas e, como o doutor disse, é uma mudança que trouxe muito resultado a mais para o médico e principalmente para o paciente também, né, doutor? Porque tudo isso gera mais segurança, mais conforto, mais qualidade e como o doutor disse anteriormente, muitas vezes as cirurgias de fratura, o paciente não tinha nem expectativa. E hoje, não só tem expectativa, como essa reabilitação tem toda essa funcionalidade novamente, né? Com certeza. O paciente é um grande beneficiado. Doutor, eu gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas. Eu gostaria de saber se o doutor tem algo a mais a complementar hoje na nossa conversa. Não, eu só quero agradecer. Estarei sempre à disposição aqui. É muito boa essa conversa. Sempre fica o convite, então. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!